Lição 9. Padrão para uma liderança aprovada. Padrão, um modelo pré-estabelecido, pré-combinado, pré-descrito por experiência ou por alguma forma de padronização. Estabelece-se um critério para uma determinada coisa. Isso é um padrão. Pedro está apresentando um padrão para uma liderança aprovada por Deus. No 5º capítulo da sua primeira carta, nos versículos de 1 a 4. Lembrando aqui que Pedro teve várias experiências ao longo da sua vida com Cristo. Ele era um pescador, alguém que não era letrado, porém foi comissionado por Cristo para ser pescador de homens. Seguiu a Cristo por todo o seu ministério, foi aquele que defendia Cristo e às vezes entendia que ele não era digno de que Jesus fizesse algumas coisas. Na hora que Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, disse que não podia, que Jesus não podia fazer aquilo porque ele não era nem digno de desabotoar as alparcas. Jesus então diz que precisava fazer, senão não tinha parte com ele, então lava tudo, né? Foi aquele que, no momento que Jesus foi para ser preso, cortou a orelha do soldado com a espada. Foi aquele que esteve com Jesus no Getsemane, presenciando a agonia de Cristo, mas por outro lado não conseguiu ficar acordado algumas horas e dormiu. Foi aquele que disse que defenderia Jesus com unhas e dentes, com toda a sua força, mas Cristo disse que antes que o galo cantasse, 3 vezes seria negado por Pedro. Que ao fazer isso, se sentiu culpado. Mas Jesus, depois de ressurreto, voltou e o encontrou na praia, pescando, voltado à vida anterior, e aí Jesus o restaura, né? Pedro, me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro teve várias experiências com Cristo, e todas elas Cristo pôde corrigi-lo e trazê-lo de volta à realidade, trazê-lo de volta à sua vontade. E agora ele está tentando indicar aqueles crentes da Turquia que aquele pessoal precisava ter uma liderança, e aquela liderança precisava ser dentro de um padrão de uma liderança aprovada por Deus. Essa é a lição número 9 da Revista Palavra e Vida, edição 63. A Revista Palavra e Vida é uma revista editada pela Convenção Batista Fluminense, disponível em batistasfluminense.org.br, com distribuição gratuita pela internet. Você pode baixar o PDF e estudar. Essa revista 63, referente ao 4º trimestre de 2019, tem por tema motivações cristãs. São estudos nas primeiras e segundas cartas de Pedro, e foi escrita pelo pastor Samuel Mori de Aquino. Essa lição, então, tem por tema 1 Pedro 5, tem por texto básico 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então, primeiro tópico aqui, logo no início do versículo 2. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, como eles, e testemunha, 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, pastoreai o rebanho, cuidai do rebanho. Pedro, então, está usando
a mesma imagem, a mesma ilustração que Jesus usou com ele lá na praia, depois de ressurreto, quando ele foi ao encontro dos discípulos que estavam de volta pescando. Ele estava lá sentado na areia, cozinhando peixe, eles chegaram da pesca e não tinham pegado nada, ele mandou jogar a rede do outro lado, jogaram e fizeram uma pesca maravilhosa. E aí quando chegaram à praia que perceberam que era Jesus. Lá Jesus chama Pedro e pergunta se ele o ama, e por 3 vezes, com verbos no original diferentes, com níveis de amor um pouco mais aprofundados, e Pedro responde que ama, até se entristece um pouco naquele questionamento, e Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. O pastor de ovelhas, aquele que apacenta o rebanho, tem algumas coisas importantes que precisam ser observadas. A ovelha é um animal que acaba ficando indefeso, parece que não pensa muito bem, vai onde dá na telha, e aí ela se perde do rebanho, ela se entrelaça em galhos que podem lhe machucar, ela faz coisas que não são muito bem pensadas, não são muito bem, o instinto parece que não funciona muito bem, né? E é necessário então que o pastor cuide do rebanho, dê comida ao rebanho, mantenha o rebanho alimentado, seguro, né? O rebanho que aqui está sendo dito não é do pastor. O pastor de ovelhas, geralmente, no geral, não era dono do seu rebanho. O pastor era alguém contratado pelo dono do rebanho para cuidar daquelas ovelhas. Hoje a gente tem também assim, né, o fazendeiro, que é dono da fazenda, que tem várias cabeças de gado. No geral, não é ele sozinho que vai cuidar lá da lida com os animais. Ele tem empregados que precisam fazer aquela tarefa de uma forma correta, né? Há pesquisas que dizem lá que o sabor da carne do bovino depende do tempo que o animal está sendo tratado, da forma como está sendo tratado, se demora muito para dar uma injeção, enfim, todas as coisas, todos os tratamentos ali fazem parte de um composto lá, do contexto que vai dar um certo sabor para a carne. Enfim, então, aquela pessoa que está cuidando não é o dono do rebanho, né? E Pedro está chamando a atenção aqui: pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho não é nosso, não é deles, né, a quem ele se dirige. O rebanho é de Deus. E como servos de Deus e como serviçais, nós temos que cuidar bem desse rebanho. O pastor Samuel faz aqui uma comparação com o depositário fiel. Fiel depositário, muitas vezes quando alguma coisa é apreendida e fica à disposição de um órgão do governo, então uma viatura é apreendida num roubo, um carro estava sendo contrabandeado e ele é apreendido, ele fica à disposição de um órgão, e esse órgão é depositário fiel. Ele precisa dar conta daquele bem que ele está guardando. Não é dele, está lá para uso, mas não é dele. O rebanho é de Deus, né? E nós teremos que dar conta a Deus pelo seu rebanho. Temos que cuidar das suas ovelhas. O próprio apóstolo Paulo fala lá à igreja de Éfeso, né, Atos 20, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Isso é um aspecto muito importante. Pastores precisam pastorear um rebanho que não é seu. O rebanho é de Deus. E esse rebanho foi comprado por um preço muito caro. Foi o sangue de Cristo derramado na cruz.
precisa ficar claro de quem é dono e qual é a tarefa do pastor. Proteger as ovelhas, pastorear e cuidar. O segundo motivo aqui que o pastor Samuel separou está lá na segunda parte desse versículo, na parte B do versículo número 2. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ministério pastoral, ele precisa ser um trabalho, antes de tudo, de boa vontade. A palavra voluntário aqui não cabe talvez completamente, porque é sabido que o pastor precisa de um sustento, né? Eu vejo por aí muitas críticas às igrejas evangélicas. De fato, há muitos exageros. A gente vê alguns casos em que o exagero transparece de uma forma assim assintosa. O camarada pregando o evangelho para ganhar dinheiro com aquilo. E é isso que Pedro está dizendo isso. Vejam que é um problema muito antigo. Nós estamos comentando um texto aqui dos anos 70 depois de Cristo. Então tem quase 2000 anos. Tem quase 2000 anos e esse problema da ganância sobre o que o rebanho poderia fazer já existia. Talvez já existisse antes de Cristo nas sinagogas. Talvez já existisse na tribo dos levitas. Não sei, não há evidências escritas disso aqui, mas se Pedro está dizendo isso, provavelmente porque em algum momento já estava aparecendo ali. Pastor, ele precisa do seu sustento e a igreja precisa entender isso. A igreja precisa pagá-lo um salário digno, um salário que dê para sustentar a sua esposa, filhos, enfim, as suas necessidades. Mas o pastor não deve fazer o seu trabalho pensando na recompensa, no seu pagamento. Ele precisa fazê-lo de boa vontade. Por isso, às vezes, é muito importante, na hora de receber um novo pastor na igreja, que fique muito claro quanto a igreja pode pagar, como vai pagar. Pagar é um verbo que não se gosta de usar, né? Se fala sustento ministerial ou outras formas, mas não é o pagamento do salário em si. O pastor não está prestando um serviço remunerado. Ele precisa ter o seu sustento para que ele possa sustentar a sua família. Lá em Lucas 10, 7, né, Jesus fala, digno é o obreiro do seu salário, e eu já ouvi várias referências a esta passagem. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala de textos, a gente precisa colocar dentro do contexto, tá? Lucas 10, 7 ou 6, vou começar até no 5, Jesus está mandando 70 discípulos para pregar o evangelho. E ele vai lá no versículo 5, a entrares numa casa, dizer-te tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei nesta casa, da mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei dos que for oferecido. Então, Jesus está ensinando de fato que aquelas pessoas receberiam aqueles discípulos da pregação para a pregação do evangelho e as sustentariam com o que tem e com o que pode. Não ficar mudando de casa em casa, né? Então, o pastor precisaria estar naquele contexto por um tempo. Ele precisaria estar naquela casa trabalhando por um tempo. O apóstolo Paulo reforça a ideia lá em 1 Coríntios 9. O versículo 14 é bem conhecido, né?
mas eu vou ler do 13 ao 17. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Então, esse era o que estava prescrito lá no livro de Levítico. Então é interessante a gente ver essa abordagem. As 12 tribos foram dividiram todo o terreno, a terra prometida, e Levi não ficou com terras para si. E não tendo terras, ele não poderia cultivar, não poderia ter gado, não teria condições de criar riqueza, de gerar riqueza para se sustentar. Até mesmo porque a tribo de Levi foi escolhida para todo o trabalho do templo e ela sobrevivia das ofertas que eram trazidas ao templo. Tá? Então, é isso que Paulo está comentando aqui. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, Paulo realmente está falando que quem prega o evangelho, vive do evangelho. A gente está falando de pastores que se dedicam exclusivamente à pregação do evangelho. É importante, é bom que a gente tenha pastores assim, mas para isso eles precisam ter o seu sustento e a igreja precisa compreender isso. Por outro lado, de fato, a gente vê pastores que trabalham com ganância, né? Exigindo e pedindo ofertas, e essas ofertas acabam voltando para si, para luxos, para comodidades que não convém, que não é o caso que um pastor tenha, né? O que não é o caso? Olha, qual é a necessidade, né, de ter um carro blindado, de ter, sei lá, um carro do último tipo, um carro zero de luxo? Será que é necessário isso? Né? É preciso ter isso? Enfim, é importante que os pastores tenham uma vida condizente. É isso que Pedro está dizendo aqui, né? É uma orientação. E eu fico impressionado até que se isso está sendo colocado por Pedro nos anos 70, porque já acontecia. Em Atos 20, 23, não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Né? Isso Lucas registrou de Paulo aos líderes. E ainda a Timóteo, Paulo escreve: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. O pastor precisa ter cuidado. O irmão que mexe com o recurso da igreja precisa ter cuidado. O recurso é da obra de Deus, o recurso é de Deus. Não cabe a mim comprar coisas para a igreja que eu queria ter, então eu uso na igreja. Não cabe a mim. Não posso fazer isso. O recurso da igreja precisa ser tratado com muita parcimônia, com muito equilíbrio. Né? Por isso que a gente tem nas nossas igrejas diretorias, o tesoureiro na diretoria, os assuntos precisam ser levados à Assembleia, a igreja precisa definir, o tesoureiro precisa executar um orçamento votado pela Assembleia. Tudo precisa ter controle, dentro dos princípios que a gente vê hoje, de segregação de funções.
Isso é importante que haja na igreja e já havia há muito tempo. Não deixar nas mãos do pastor fazer tudo, não porque ele não mereça, mas porque ele precisa se preocupar com outras coisas. Fica mais fácil ter alguém cuidando dessa parte para ele, né? E evita que ele caia em alguma cilada dessa, né, de começar a ver aquilo ali, misturar as coisas. Mesma coisa, o tesoureiro também não pode ter problemas financeiros. É um cargo, um encargo em que o camarada precisa estar equilibrado financeiramente, senão ele vai acabar caindo na tentação de olhar aquilo ali. Não, mas ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, né? Não é assim, não pode ser assim. Pastor não pode ter o seu cargo, o seu encargo baseado no prestígio. Não é prestígio que faz que o pastor precisa ter. Ele precisa ter a consciência que seu trabalho é um trabalho silente. Não há de ter retorno físico, não há de ter retorno de louvores, de elogios. Isso não é o que um pastor precisa fazer, né? Ele precisa agir com alegria, com boa vontade e sem esperar esse tipo de retorno em volta. Infelizmente, hoje a gente vê alguns pastores preocupados com o crescimento da igreja. O crescimento quem dá é Deus. Nós temos que estar preocupados em pregar o Evangelho. Nossa missão foi pregar o Evangelho. A consequência da pregação é o crescimento. E quem dá o crescimento é Deus. Mas infelizmente a gente vê alguns pastores focados no crescimento da igreja. E isso não é saudável, isso não é bom. A igreja vai crescer na medida que o trabalho for feito e Deus abençoando. Isso é uma consequência natural. Terceiro tópico fala a consequência nas atitudes para com o rebanho. O versículo 3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, infelizmente, a gente vê alguns pastores que querem mandar no rebanho. Lembra, o pastor da ovelha não poderia bater uma ovelha sem falar com o seu senhor. Vamos fazer um churrasquinho aqui com uma ovelha. Ele é pastor, ele é empregado. Aquela cabeça ali abatida vai faltar na contabilidade do chefe. Ele vai cobrar de quem é. Ele não é, o pastor não é o dono do rebanho. O rebanho é de Deus, né? Então, não há uma questão de dominação, não pode ter uma dominação, não pode ter um autoritarismo para fazer o que ele quer do jeito que ele quer. Ele tem que fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa obrigação, fazer a vontade de Deus. Todos nós estamos aqui por esse motivo, tá? Então, tem que ter cuidado quando a gente começa a ver igrejas, como eu falei, pastores preocupados com o crescimento, aí você começa a ver umas estratégias montadas, apresentadas para surtir um determinado efeito e você vê que às vezes aquela estratégia não é bíblica, vai contra o que está na Bíblia. E é importante que isso não aconteça. O pastor não pode fazer isso. Ele tem que ser um modelo, ele tem que ser um padrão para o seu rebanho. Tudo bem, o nosso padrão, o nosso exemplo é Cristo. Estamos seguindo a Cristo. Eu não estou seguindo a pastora A, B ou C, eu não estou seguindo a líder de denominação A, B ou C, eu estou seguindo a Cristo. Mas a gente olha essas pessoas que estão perto da gente e a gente precisa que elas sejam referenciais positivos em nossa vida. E eu estou falando de referencial positivo porque existem referências negativas. Eu preciso que ele seja um padrão positivo e não um padrão negativo. Precisa ter um comportamento adequado, um comportamento equilibrado, para que as pessoas olhem e possam se refletir neles enquanto se aproximam de Cristo. O pastor precisa refletir a imagem de Cristo. O líder precisa refletir a imagem de Cristo. Não estou falando líder, estou falando pastor, mas toda a liderança da igreja
precisa refletir a imagem de Cristo. E quando eu falo liderança, não estou falando daquelas pessoas eleitas para um determinado cargo. A gente confunde no nosso meio a palavra liderança com chefia. Quando eu elejo alguém para um determinado cargo, eu estou colocando os encargos daquele cargo nele. Estou colocando as decisões daquele cargo, afetas aquele cargo na pessoa. Isso é uma chefia, né? A gente precisa exercer o que a gente chama de liderança. Liderança é quando a gente pede uma coisa ou fala uma coisa e as pessoas vêm atrás da gente executando. Isso é arrastar. A liderança, ela arrasta pelo exemplo, arrasta pela palavra, arrasta pela sua forma de fazer. Ok? Então não vamos confundir essas duas coisas. Hebreus 13, 17. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, o escritor aos Hebreus aqui está apontando que a forma, o modelo mais curto a ser imitado é o modelo dos pastores e dos líderes, aquilo que eles fazem. Então, nós como líderes, e precisamos ser liderança, precisamos estar fazendo as coisas certas, com exemplos certos, para abençoar a vida daqueles que nos cercam. Nós, como líderes, temos que ser modelos. Nós que estamos à frente de alguma tarefa na igreja, precisamos ter um comportamento padrão, de acordo com o padrão da vida de Cristo, seguindo o padrão de Cristo. Porque as pessoas que não estão muito amadurecidas ainda, aquelas que começam a seguir a Cristo, vão olhar em nós como exemplos. Eu ouvi já várias vezes, não vou me batizar porque o fulano faz isso, faz aquilo e ainda diz que é crente. Ora, todos nós somos humanos e somos falhos e precisamos ter atenção a isso. Precisamos corrigir nossas falhas, mas o nosso padrão, o nosso modelo é Cristo. Então, não deixe de fazer alguma coisa porque você conhece um irmão que faz errado. Faça certo. Você precisa se mirar em Cristo. O exemplo mais curto, mais simples, mais perto, é a liderança da sua igreja, a liderança da minha igreja. É normal que a gente veja assim, mas o padrão a seguir é o padrão de Cristo. Ok? Quarto tópico, a garantia de uma recompensa não transitória, mas permanente. Agora Pedro vem de novo citar a nossa herança, que ele citou lá atrás, no início do capítulo, e fala de novo. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então ele lá atrás falou da herança imarcessível, aquela que não murcha, incorruptível, e sem mácula. Então, a herança, a formato da herança, agora ele está falando especificamente de uma coroa imarcessível. E aí, lá no histórico ali da época, a gente tem que lembrar que estamos falando de tempos da Grécia Antiga, onde as Olimpíadas começaram a ocorrer e tinham competições para ver quem corria mais, quem percorria uma maratona melhor, e quem corria mais rápido, quem nadava mais rápido, quem pegava mais peso, jogava mais longe. Enfim, haviam competições. E ao final dessas competições, os primeiros colocados eram coroados com uma coroa de louros, aqui ele fala era, salsa, murta, azeitona ou carvalho. Era uma coroa feita com plantas, com especiarias, com coisas caras. Mas imaginem vocês que essa coroa murchava rapidamente. Creio que não dava 6 meses e aquilo tudo estaria seco. Nem sei se durava esse tempo todo. Mas logo se passava, e a glória daquilo tudo ficava para trás.
Pedro está dizendo que quando o Supremo Pastor vier, nós receberemos uma coroa de glória inacessível. A glória da coroa das Olimpíadas passava rapidamente. Não tinha celular para tirar selfie, máquina fotográfica, nem sei se haviam pintores com capacidade de pintar aquilo de uma forma tão rápida assim, ou condições de fazer isso. Talvez escrevesse em algum lugar quem ganhou o quê, mas era uma glória passageira. Nenhuma foto se guardava porque não tinha, né? E quando o Supremo Pastor vier, nós receberemos essa herança incorruptível, imaculada, imarcessível, uma coroa de glória eterna, incontaminável. Precisamos ficar atento a essas informações, a essa necessidade. Nós que estamos exercendo alguma liderança à frente da igreja, nós que estamos engajados no trabalho, trabalhando em algum departamento, tocando, cantando, ensinando, pregando, cozinhando, fazendo faxina dentro do templo, cuidando da portaria, enfim, tantas e tantas partes do trabalho de uma igreja que a gente precisa realizar. E estamos ali como modelos, né? Ou você nunca ouviu ao fulano, fica lá na portaria, cuidando de quem entra, reclamando de quem conversa, mas não para de falar durante o culto. Olha só, né? O ser humano é muito bom nisso, em apontar, olha, isso está errado, mas eu não necessariamente vou fazer algum esforço para acertar. Eu aponto para os outros. É aquela brincadeira, né? Eu aponto um dedo para frente e tem 3 apontando para mim, né? Mas a gente não percebe essa história. O rebanho é do Senhor. Foi comprado por Cristo por um sangue, por um preço muito caro, por um preço do seu sangue derramado. Pastores, líderes, bispos, como Pedro fala, estão ali para cuidar do rebanho que não é deles, não com autoridade, não com ganância, não buscando ficar rico. Ninguém vai ficar rico sendo pastor. E se ficar, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não deveria estar acontecendo. A recompensa é quando Cristo vier. É a nossa herança incorruptível, imaculada, imarcessível, uma coroa de glória eterna, trazida, seremos coroados por Cristo. Enquanto membros de igreja, enquanto ovelhas do rebanho, nós também precisamos estar submissos aos nossos pastores, entendendo que ele foi um anjo que Deus colocou naquele lugar, naquela igreja, naquele grupo, para nos pastorear, para nos orientar, para ser nosso modelo. E precisamos estar atentos à vontade de Deus, né? De forma exemplar, tanto como líderes e como ovelha. Deus nos ajude a sermos bons líderes onde estamos. Temos que ser bons líderes, temos que ser líderes, porque Jesus nos deixou uma missão: ir pregar o evangelho e ensinar as pessoas a guardar tudo que ele tem, tudo que nos ordenou enquanto esteve aqui. Então, temos obrigação, cumprindo essa missão, de sermos líderes. Deus nos ajude a sermos bons líderes para o seu rebanho, sermos bons exemplos apontando para Cristo. Com falhas? Sim, com falhas. Todos somos humanos e temos falhas, mas a gente precisa identificar essas falhas e buscar acertar. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Muito obrigado.